Sábado, o tema, ou melhor, o assunto, né, é teologia, mas a playlist específica deste assunto é cultura bíblica. E o que é isso aí? São os usos e costumes, né, que eu acho interessante saber também, ter esse conhecimento. Eu cursei teologia nível médio há muito tempo atrás, estou retomando isso aqui no canal. Para quem está vendo esse vídeo no canal onde estou centralizando os conteúdos, já esteja sabendo, né, que eu estou construindo uma playlist sobre isso. Mas eu tenho um canal específico de teologia, eu estou postando os conteúdos por lá também, se estiver assistindo por aí, né? Bom, daí, para esse tema, cultura dos tempos bíblicos, eu estou usando este livro, o texto do Sinai, e vou fazendo a leitura e também trazendo comentários sobre isso, né? O que é que eu pretendo, ou o que será trazido de conteúdo aqui sobre cultura bíblica. Cultura dos tempos bíblicos, então assuntos que envolvem a família nos tempos bíblicos, ou seja, o casamento em si, né, a forma como era feita as cerimônias, os modelos familiares, os filhos, os escravos, como era a participação deles, com relação ao alimento, né, a família nos tempos bíblicos, mas ao alimento, como é que funcionava essa questão do meio de sustentos das famílias, né, a coleta de alimentos, a caça, a pesca, o mel, o pastoreio, o gado, os artífices. Outros assuntos que também trarei sobre os vestuários dos tempos bíblicos, a túnica, o manto, os calçados, as vestes femininas, as vestes masculinas, a educação na Mesopotâmia, no Egito, na educação judaica, a educação grega, a educação romana, o comércio e a economia, né, tabelas de pesos, medidas e moedas correntes nos tempos bíblicos, capacidade, moedas romanas, judaicas, gregas, né, como que isso funcionava, os modos de vida, as muralhas das cidades, as portas da cidade, as ruas, como é que era feito o processo de sepultamento e também a morte, né, os ritos do luto, o tempo de vida, a Páscoa, as festas, as diversas festas, né, que existiam entre os judeus. Então, esses serão os temas que eu trarei aqui para o canal sobre cultura bíblica, beleza? E para concluir esse vídeo de hoje, que realmente ele é bem curto, eu queria só trazer a ideia do que seja cultura, né? Cultura bíblica. O que significa? A palavra cultura reporta a ideia de costumes, habilidades, artes de um grupo específico de pessoas numa determinada época. Então, pensou em cultura, a gente sabe que são costumes, habilidades e ideias de uma determinada época, de um determinado povo, num grupo específico de pessoas, né? A cultura começa a ser incutida em nós a partir da infância, primeiramente pela família, onde nascemos ou no qual fomos adotados. O processo de aculturação, que é o que seja, ou seja, você adquirir cultura, que é isso que eu acabei de falar, o conjunto de ideias, normas, costumes, habilidades de um grupo específico. A aculturação continua à medida que somos expostos ao nosso ambiente, educação formal, educação religiosa ou amigos, né? Por exemplo, aqui eles citam, né, um exemplo bem interessante assim, para a gente entender o que significa mesmo a cultura, né? Na cultura ocidental, podemos ter o costume de comer 3 vezes ao dia, viver em pequenas famílias nucleares e ouvir música em escritórios, lojas, lares, como agora estão escutando aqui na rua, que é um costume faz parte da cultura nordestina, por exemplo. Aqui no sul a gente não tem muito esse costume, né? Mas aqui no meu bairro tem bastante gente de fora, do Nordeste. E eu sei que nessa região do Brasil, na verdade aqui no Brasil como um todo, na maior parte do Brasil, se escuta muita música na rua, né? E isso é uma cultura, é um costume, né? Podemos aprender que certas palavras e atos são indelicados ou maldosos e outros cordiais e amigáveis. Beleza? Que mais? O melhor caminho para se entender uma mensagem é conhecer o máximo do mundo de sua origem. Então, a cultura dos tempos bíblicos é isso. Esse que é a proposta, essa que é a ideia dessa playlist sobre cultura bíblica, que para a gente poder compreender melhor os textos da Bíblia, seria interessante entender os costumes também, a cultura bíblica, a ideia daquele momento ali, os costumes, né? Para entender o que o texto está querendo dizer, né? Qual que é a real intenção ali. Então, leva-se em conta também, na cultura, ou para entender os princípios da narrativa, leva-se em consideração o espaço geográfico, os aspectos sociais, bem como tudo que envolve os costumes de um povo. E é claro que, para auxiliar isso, utiliza-se a hermenêutica também, que é a arte de interpretar os textos e as suas regras. Muito do que a Bíblia diz só pode ser perfeitamente compreendido à luz do contexto em que a narrativa está acontecendo. Saber o que vai à mente do narrador depende do meio em que ele viveu e como viveu, ou seja, sua alimentação, condições políticas e econômicas ajudam a esclarecer o seu comportamento e a explicar suas emoções que ficam impregnadas no texto.
Então essa é a ideia desta playlist, e semana que vem eu já começo no tema o casamento. A família nos tempos primitivos, né? Mas o casamento. Eu vou pegar um micro tema sobre isso para a gente começar a ver algo sobre. Beleza? Até semana que vem nesta playlist sobre cultura bíblica, todos os sábados.